As naturezas humana e divina de Jesus, lição 7. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa, lição 7. As naturezas humana e divina de Jesus, primeiro trimestre de 2025. Nessa matéria de hoje, de Escola Dominical, nós vamos aprender muita coisa, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre de 2025. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há 25 anos aqui na capital de São Paulo, tá bom? E eu sou o autor desse livro, Cristologia, Doutrina de Cristo. É um livro que faz parte da coleção do nosso livro, nosso kit teológico. Vamos para a aula, pessoal. Lição 7, 26 de fevereiro de 2025. As naturezas humana e divina de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. A humana é o nome de Jesus. A divina é Cristo. Por isso que fala Jesus Cristo. Por quê? Humano e divino. Natureza humana, natureza divina. Jesus Cristo. Jesus é humano, Cristo é divino. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Tá dando para vocês ver aí, ó. As duas naturezas. Pessoal, eu posso falar que domino esse assunto porque eu sou o autor desse livro, já ministrei aula dele mais de 50 vezes, já formei mais de 20 mil alunos, então eu tenho bagagem para falar da aula de hoje. Jesus Cristo, a sua dupla natureza. Preste atenção, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como pode ser 100% homem e 100% Deus? A natureza humana era 100% homem, carne e osso, desejos, fome, cansaço. A natureza divina? Não, meu irmão. Aí a natureza divina é totalmente diferente. Vamos para a aula. Texto áureo. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9 e 5. Leia comigo o texto áureo, está aqui, ó. Texto áureo está aqui. Verdade prática, Jesus é eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo, verdadeiro homem. Eu vou repetir, o texto áureo está maravilhoso. Verdade prática, Jesus é eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo, verdadeiro homem. Leia comigo, verdade prática. Então, Jesus é homem e Deus. Como pode? É igual ao homem. O homem é um só, mas ele é tricotomia, corpo, alma e espírito. Então o homem é um só, mas é dividido em três partes, corpo, alma e espírito. E o número 3 é o número da perfeição, porque a Bíblia Sagrada divide o homem em três, corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em três, cabeça, tronco e membros. O número 3 é o número da perfeição, Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo, passado, presente e futuro. O espaço, altura, profundidade e largura. A água, sólido, líquido e gasoso. A borboleta, o casulo, a largata. O tabernáculo de Moisés era um só, mas dividido em três: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Então, 3 é o número da perfeição. E a natureza humana é 3: corpo, alma e espírito. A natureza de Jesus é divina e humana. Deixa eu falar um negócio bem claro aqui para vocês. Jesus, sim, é filho de Deus através de Maria, mas Cristo não. Cristo é a natureza divina.
Antes de Deus criar Jesus na terra, ele estava lá no céu. E antes disso, não era chamado de filho. Filho é a parte humana. Quando dizemos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos usando o sentido humano, a parte humana, mas lá divina. Por exemplo, lá no céu hoje, será que Jesus é filho de Deus? Não, ele é criatura. Tu acha que antes de Deus criar a terra, o homem, a criação, lá no céu, Jesus era chamado filho de Deus? Claro que não. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é criador e não criatura. Como que ele é filho? Então ele não é criador? Claro que é. Ele é filho de Deus da parte humana, a natureza humana. Jesus é filho de Deus. Cristo não. Cristo é a natureza divina. Tá bom, pessoal? Então não confunda isso aí. Hoje Jesus lá no céu é filho de Deus? Claro que não. Hoje lá no céu nós dizemos assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Mas lá no céu é Elohim, a palavra e o Espírito. A Trindade no céu é conhecida diferente da nossa. Nós dizemos Pai, Filho e Espírito Santo no sentido humano, mas no sentido divino é Elohim, o Verbo e o Espírito, ou Elohim, a palavra e o Espírito. Jesus é conhecido como a palavra lá no céu. Lá no céu tem o Elohim, o Todo-Poderoso Deus, a palavra, que é o Verbo, que é Cristo, e o Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Então vamos para a dupla natureza de Cristo. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia, a Trindade. Olha aí, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, sentido humano, mas divinamente é Elohim, a palavra e o Espírito. Ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, docência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Então, quando você fala Jesus, você está falando a natureza humana. Quando você fala Cristo, você está se falando céu. Agora a cruz. Ó. Jesus é para os homens. Cristo é para Deus. Olha aí, pessoal, que bonito. A cruz aqui, ó. A parte vertical. Cristo, Jesus é para os homens. Horizontal. Cristo é para Deus. Então, Jesus é nosso. Cristo é de Deus, é divino. Natureza humana, Jesus. Natureza divina, Cristo. Natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Natureza divina, ele é criador. Tá bom, pessoal? Declarado Filho de Deus em poder. A expressão indica a divindade de Jesus é reforçado com a longa e seguida palavra de Jesus. Mediante Paulo escreve a que concedeu a Israel a adoção de filhos. Então, quando falamos Jesus, Filho de Deus, nós estamos se referindo à parte terrestre, à parte humana. Jesus, Filho de Deus, na parte humana. Cristo, não podemos dizer Cristo é Filho de Deus. Não. A natureza divina nunca foi gerada, criada. Ela é criadora. A natureza divina, Jesus é Deus. Melhor dizendo, a natureza divina, Cristo é Deus. Jesus é homem. Natureza humana, Jesus. Eu sempre falo, Cristo morreu na cruz? Sim ou não? O que vocês acham? Claro que não. Cristo não morreu na cruz. Eu sempre ensino. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz. Não. Quem morreu na cruz foi Jesus. A natureza humana morreu na cruz. A natureza divina nunca morreu na cruz. Na cruz, Jesus libera Cristo.
Anote aí, pega um papel, uma caneta, que essa aula está maravilhosa. Antes de iniciar a aula, eu dobrei o meu joelho e orei. Deus está me dando inspiração para você crescer. Crescer na graça e no conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Entendeu, pessoal? Então, quem morreu na cruz foi Jesus. Cristo não. Na cruz, Jesus libera Cristo. Anote isso aí que eu falei. Na cruz, Jesus libera Cristo. Qual é a base bíblica? O próprio Jesus disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E eu te pergunto, quem é o espírito de Jesus? Cristo. Então Jesus está dizendo: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus está dizendo: Pai, na tua mão entrego Cristo. Eu libero Cristo. A natureza humana morre na cruz e a natureza divina é liberada. É tão somente que quando Jesus ressuscita, ele falou: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Que no original grego está: todo poder me foi retornado nos céus e na terra. Então vocês anotaram? Jesus está na cruz, ele está consumado, Pai, está consumado. Está consumado o quê? Jesus na cruz diz: está consumado, Pai. O que está consumado? A natureza humana está consumada. Já era, acabou. Está consumado também a obra que tu me deu, o sacrifício, e a natureza humana, Jesus, está consumado na cruz. Agora, Pai, a natureza humana libera a natureza divina. Eita glória! Anote isso aí, pessoal. A natureza humana liberou a natureza divina. Jesus ressuscitado é outra natureza. Aí é a natureza cristocêntrica. Tá bom, pessoal? A natureza humana, ela estava sujeita a cansaço. Jesus cansava, Cristo não. Então, quando eu falo, Jesus Cristo, humano e divino. A natureza humana, natureza divina. Jesus Cristo, humano e divino. Céu e terra, abaixo e cima. Entendeu? Mortal e imortal. Jesus era mortal, até porque morreu. Mas Cristo é imortal. Então, Jesus é mortal, a natureza humana é mortal e morreu. A natureza divina é imortal e não pode morrer. Jesus foi gerado, ou seja, criado. Cristo é criador, é diferente. Então, quando você fala Jesus é filho de Deus, sim. Jesus é filho de Deus, sim, por parte de Maria. Cristo, não. Cristo é a natureza divina. Jamais. O antigo hino cristológico. Pessoal, deixa eu falar um negócio. Todas as mensagens, as melhores mensagens do mundo, elas são o quê? Cristocêntrica. A melhor mensagem do mundo é a mensagem cristocêntrica. O que é mensagem cristocêntrica? Cristo, o centro de tudo. É igual antropocêntrico, o homem, o centro de tudo. Teocêntrico, Deus, o centro de tudo. Cristocêntrico. Cristocêntrico é Cristo, o centro de tudo. Então, quando vocês forem pregar, vocês pregam a mensagem cristocêntrica. Cristo, o centro de tudo, tá bom? Heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de... Quem foi os Nestório? Ele foi bispo da Constantinopla entre 428. Nestório. Pessoal, desde o tempo de Paulo tem hereges. O que é um herege? Heresia é uma matéria aqui. Heresia é uma matéria que eu ensino. É o ensino contrário à palavra de Deus. E o que é um herege? É uma pessoa que está ensinando a palavra de Deus erroneamente. Eu procuro ensinar certo, porque se eu ensinar errado, é como o efeito dominó.
O que eu ensino aqui, o outro ensina, o outro ensina, o outro ensina. É o efeito dominó. Por isso que eu procuro ensinar o que é certo, porque o efeito dominó. Se eu ensinar uma coisinha que é errada, aí o outro ensina para o outro ensina para o outro. Entendeu? Como disse Hitler, uma mentira dita 20 vezes se torna verdade. Então, do tempo de Jesus, tinha herege. Herege é uma pessoa que distorce a Bíblia, que prega a palavra de Deus erroneamente. Nestorianismo defendia a formulação dos pais niceno, divindade de Cristo, a humanidade de crédulo nos... Tá vendo, pessoal? Desde os tempos antigos já tinha pessoas para distorcer Jesus Cristo. A natureza divina de Jesus é negado pela maioria das pessoas, ou pelas seitas, como queira. O islamismo nega a divindade de Cristo. O judaísmo nega a divindade de Cristo. O budismo nega a divindade de Cristo. Mas o cristianismo não nega. Não existe, preste atenção, não existe Cristo sem cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. É igual água. Não existe rio sem água. Tá bom, pessoal? Então, Jesus tem a dupla natureza. Menofismo é o termo que vem de duas palavras gregas. Único, natureza, seu principal expoente, conhecido comoêutico, é uma doutrina que afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza. Olha aí, tem gente que fala, não, a natureza divina de Jesus não tem nada a ver, é uma coisa só, café com leite é uma coisa só. É nada, pessoal. Leite é leite, café é café. Leite vem da vaca, café vem da agricultura. Então a dupla natureza de Cristo é o seguinte: Cristo veio do céu, Jesus veio da terra. Jesus é o corpo encarnado. Cristo é o Espírito que entrou nesse corpo. É a natureza divina. Vamos lá, Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala da dupla natureza de Cristo em uma só pessoa. Tá vendo, pessoal? Sabe por que as pessoas negam a divindade de Cristo, a natureza divina? Porque elas não têm o Espírito Santo. Paulo fala, se alguém diz ter o Espírito Santo e não tem, esse tal não é de Deus. Sabe por que as pessoas negam que Jesus é divino? Porque eles não têm o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre a mente, ilumina, faz o entendimento. É igual a palavra conhecimento do original é luz. E a palavra trevas do original é ignorância. O diabo quer que você seja ignorante em relação à Bíblia, ou seja, tenha trevas em relação ao conhecimento. Eu vou repetir, a palavra conhecimento do original é luz e a palavra ignorância do original é trevas. Por isso que a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Com a graça eu sinto o mundo de Deus. Com o conhecimento eu entendo o mundo de Deus. Gostaram dessa, pessoal? Eu vou repetir. Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento. Para aí. Deus não faz ninguém crescer. Ele está mandando crescer. Crescei. Deus não faz ninguém crescer. Ele manda você crescer. Como é que se cresce? Lendo, pesquisando, orando, buscando, jejuando, falando com Deus. Então, crescer na graça e no conhecimento. Com a graça eu sinto o mundo de Deus. Com o conhecimento eu entendo o mundo de Deus. Entenderam, pessoal? Perigo dessas heresias na atualidade, o monofisismo. Quando a doutrina monofisismo foi rejeitada juntamente com o... Olha aí, pessoal. Desde esses anos 500 e pouco depois de Cristo, já tinha herege,
já tinha grupo de heresia. Heresia é o ensino contrário à Bíblia. Tá bom, pessoal? Então, na natureza humana, Jesus teve fome. Na natureza divina, ele falou, sou o pão da vida. Na natureza humana, ele sentiu cansaço. Na natureza divina, ele disse, vinde a mim os cansados. Na natureza humana, ele teve sede. Na natureza divina, ele falou, eu sou a água da vida. Na natureza humana, ele sentiu fome lá no deserto. Na natureza divina, ele falou, sou o pão da vida. Na natureza humana, ele morreu. Na natureza humana, na natureza divina, ele não morreu. Ele é ressurreto. Na natureza humana, ele pegou uma coroa de espinho. Na natureza divina, ele vai vir com a coroa de glória. Na natureza humana, ele pegou uma espada enfiada no seu corpo. Na natureza divina, ele voltará com espada, uma coroa de glória montado no cavalo branco. Na natureza humana, ele morreu para nos ressuscitar. Na natureza humana, ele sofreu para nos dar o alívio. Na natureza humana, ele foi preso para nos pôr em liberdade. Na natureza humana, ele sofreu para nos dar o alívio prometido. Na natureza humana, ele não sabia a volta dele no arrebatamento. Os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus, quando é a sua volta, o Senhor sabe, pode nos falar aí? Acho que foi Pedro, né? Quando é que o Senhor vai voltar? Qual é a data? Aí Jesus fala, eu não sei. Nem os anjos, nem o filho sabe, unicamente meu Pai. Ou seja, Jesus sabia? Não. Ele estava mentindo? Não. A natureza humana não sabia, mas a natureza divina sabia. Quando Jesus ressuscita, aí a plenitude volta. E ele fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ali ele passou a saber o dia do arrebatamento da igreja. Cristo sabe o dia do arrebatamento da igreja hoje? Claro que sabe. Está lá, todo glorioso, todo cheio de glória. Você acha que Cristo hoje lá no céu não sabe o dia que vai voltar? Claro que sabe. Jesus não tinha os três atributos. Onisciência, onipotência e onipresença. Jesus não tinha não, mas Cristo tem hoje. Onipotência, onipresença e onisciência. Se ele é onisciente, logicamente ele sabe o dia que ele vai voltar. Tem muita gente, não, a Bíblia diz que nem o filho, nem os anjos, só o meu Pai. Sim, na natureza humana ele não sabia. Mas o que ele falou? Depois que ele ressuscitou. Todo poder me foi retornado, me dado. E ele diz, nos céus e na terra. Poder de quê? Poder de saber, poder de agir, poder de tudo, pessoal. É os três poderes que foi dado na ressurreição. Poder de onipotência, todo poder, poder de onisciência, saber de tudo, e poder de onipresença, estar em todo lugar ao mesmo tempo. Vocês sabiam que Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? E que Cristo ressuscitado pode estar? Jesus não podia estar em Cafarnaum e em Belém ao mesmo tempo, na Galileia e em Nazaré. E na Galileia, em Judeia. Ele não podia. Jesus tinha que se transportar, tinha que caminhar para chegar lá, não é? Hoje não. A natureza divina, Cristo, ele está no Japão, ele está nos Estados Unidos, ele está aqui, está no céu. Natureza humana, Jesus não podia estar em todos os lugares. Natureza humana, ele não sabia de tudo. É isso que eu falei. Eu disse, perguntaram, o senhor sabe? Não, não sei. Eu não sei de tudo. Eu não estou em todo lugar. E não sou todo poderoso por causa da natureza humana. A natureza humana tem a limitação da morte. Entendeu? Jesus olha para João e falou,
João é um grande profeta, mas o menor do reino dos céus é maior que João. Quem é o menor do reino dos céus segundo a Bíblia? Hebreus fala. Cristo feito menor que os anjos. Aí se torna menor no reino do céu porque ele se fez menor que os anjos. Menor por quê? Porque num corpo sujeito à morte. E os anjos não morrem. Como Jesus se fez homem sujeito à morte, ele se fez menor do reino dos céus, menor que os anjos. Tá bom? Então, Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, não podia saber de tudo, não era onisciente, não era onipresente, não era onipotente. Então, somente que ele não era onipotente, que prenderam ele, mataram ele. A natureza humana era limitada. A natureza divina é ilimitada. Natureza humana, Jesus é homem. Natureza divina, Jesus é Deus. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Essa é a aula 7. A próxima lição é a lição 8. Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas de Escola Bíblica Dominical da CPAD, primeiro trimestre de 2025. Se inscreva no canal e compartilha nos teus grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilha nos teus grupos para que as pessoas possam aprender sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar agora os livros de teologia, que eu sou professor de teologia, e tenho o curso básico, médio e bacharel. Se te interessar, eu mando esses livros para sua casa. Câmeras, mostra aqui, ó. Olha aí. Geografia, a próxima aula que eu vou ministrar, ó. Se você quer o curso básico, é esses 20 livros aqui, ó. Curso básico é esses 20 livros. Se você quiser o básico e o bacharel, é esses 20 aqui, mais esses 20, tá bom? Temos o anel aqui, ó. Anel fino e anel grosso. Ó, pessoal. Anel fino e anel grosso, ó. Aí vocês escolhem. Não, eu quero fino, eu quero grosso, tá bom? Ó. Aqui é o estoque de anel, aqui é a formatura que vai ter esse ano. Esse ano vamos marcar o mês e o local. E aqui tem as videoaulas, ó, pessoal. Ó, nesse canal, Pastor Josiel Saraiva. O WhatsApp tá aqui para quem quer me chamar. Você clica aqui na playlist. Ó, vou lá clicar na playlist. Pronto, abriu todas as videoaulas. Ó o nome do canal, Pastor Josiel Saraiva. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp, eu coloco nos correios, tá bom? Um abraço.